Glória ao Senhor. Amém. Senhor amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estar falando ao nosso coração. Muito obrigado por ser um Deus maravilhoso, qual renova as suas misericórdias. Senhor, te entregamos a palavra em tuas mãos, o momento da ministração da palavra. Pedimos o teu guiar, que o seu Santo Espírito fale a nós. Unja-nos, Senhor. Seja conosco. Leve embora toda distração, todo turbilhão de pensamento e leva-nos à tua palavra. Leva-nos aos teus atos, Senhor. É o que pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. A Lívia comentou que esse hino aqui parece que é um hino um pouco mais antigo, né? Talvez alguns irmãos conheçam. Mas eles aprenderam lá no acampamento. E foi maravilhoso poder estar no acampamento. Eu vi algo sobrenatural acontecendo. Eu vi o poder do Espírito Santo agindo. Eu vi jovens sendo salvos, quebrantados. Mas eu não gostaria de falar tudo o que aconteceu lá sozinho. Eu queria convidar os nossos jovens aqui, seus irmãos. Tudo bem para os irmãos? Para eles contarem um pouco das experiências deles. Pode ser? Os irmãos querem ouvir o que eles têm que falar? Amém. E vocês, jovens? Eles foram pegos de surpresa mesmo, não estavam esperando. E aí? Vocês têm experiência para contar? O Senhor falou com vocês? Eu quero chorar, hein? Amém. Amém. Então, Mas, amados, poxa, fomos pegos de surpresa realmente, né? glória a Deus. Mas glória a Deus. Esse acampamento, ele particularmente foi muito especial para mim, né? Eu, conversando com demais jovens, percebi que também para eles. O Senhor, Ele falou comigo sobre diversas coisas, falou em diversos momentos, e foi algo assim, que eu fiquei assim impressionado, que às vezes a gente acha que já conhece o Senhor, mas o Senhor continua ali desenvolvendo no seu amor, e acaba sendo algo assim impressionante. Uma das coisas que o Senhor me tocou bastante no acampamento foi a respeito de estarmos aqui na terra, mas vivermos, né, com os olhos fitos no Senhor. Amém. Com as coisas que vêm do alto. Então foi algo assim que o Senhor me tocou bastante. E as reuniões em si, o Senhor falou bastante aos jovens, né? Algo assim que, poxa, dava para ver, não precisava se esforçar muito. Mas para mim, em especial, as últimas 2 reuniões da noite foram assim, eu senti que estava em outro lugar. Nas orações, né? Ali todo mundo junto. A gente podia sentir o Senhor. Amém. Isso é algo impressionante, assim, irmãos. A gente podia ver e sentir o Senhor falar conosco, sentir o abraço do Senhor. Foi muito tocante também, na última reunião da fogueira, ouvir cada testemunho dos jovens, ouvir por tudo que eles passaram já, tão novos ainda. E eu particularmente, assim, teve várias coisas que eu me vi enquanto os jovens falavam. E glórias ao Senhor, porque tivemos vitória. Teve várias experiências, eu contei a minha experiência lá também.
né? Mas o Senhor, dá para ver que o Senhor sempre foi a nossa fortaleza, e se estamos aqui hoje é somente por causa do Senhor. E o Senhor é tudo para nós, irmãos. Nesse mundo não tem nada assim que vale a pena, né? A não ser buscar o Senhor. Porque uma coisa que o Senhor estava ministrando no meu coração aqui durante as orações foi... O Senhor falou muito claro no meu coração, né? Na eternidade, estaremos adorando o Senhor. Passaremos todo o tempo com o Senhor, admirando sua beleza. E as coisas desse mundo vão ficar para trás. Aleluia. Então, assim, o Senhor me tocou já no acampamento e me tocou aqui agora foi de viver nessa terra com os olhos no céu. Amém. 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 Paz, irmãos. Boa noite. Tiveram muitas coisas que aconteceram naquele acampamento, e todos os acampamentos que eu participei, todos foram muito bons, mas esse acampamento para mim foi único, foi diferente de todos os outros. Eu experimentei do Senhor de uma forma mais intensa e como nunca antes. Aleluia. Lá nós experimentamos do Senhor por meio da adoração. Durante todos esses dias nós nos enchemos do Senhor, conhecemos mais dele, e o resultado disso foi nas 2 últimas reuniões à noite, como o Lucas falou, porque nós nos enchemos e nessas 2 reuniões a gente transbordou de tudo que a gente tinha se enchido. E é a mesma coisa que deve ser aqui na reunião, né? Nós temos que nos encher durante a semana toda para quando chegar aqui a gente transbordar, né? Cada um derramar o que se encheu durante a semana. Porque muitas vezes a gente vem pensando, não, vou ir lá para me encher. Mas não, você tem que se encher durante a semana para você transbordar aqui, dividir com os irmãos, né? Amém. Mas tá, voltando. As 2 últimas reuniões à noite foram inesquecíveis. Na reunião da segunda-feira à noite, tivemos a palavra, um momento de oração, e depois o irmão chamou lá na frente, os irmãos mais velhos, e a gente começou a orar. Aí foi indo um atrás do outro, foi algo tão gostoso, porque um irmão orava aqui, aí acabava, orava outro, e a gente sentiu a presença do Senhor fortemente ali por conta da oração. E a gente cantou depois no meio e foi algo muito bom. Tá. Aí na última reunião que teve à noite, foi contado o compartilhar de cada um dos jovens, e o Senhor abriu os meus olhos para ver as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes a gente está tão preso na nossa vida, na nossa rotina, e a gente esquece de olhar para o lado, para o irmão, a gente esquece de orar uns pelos outros, esquece de abraçar, de ser parceiro mesmo, sermos irmãos em Cristo. Porque cada compartilhar lá era algo que eu fiquei chocada. Eu falei, Senhor, as pessoas estão vivendo isso do meu lado e eu não percebi. Era para eu estar orando por cada um deles. Mas eu estava tão ocupada com a minha vida que eu não parei para me dedicar a isso. E o Senhor me constrangeu muito. Porque a gente tem que ter um coração de amar os irmãos, de se preocupar com a vida deles, do que eles estão passando, se estão sofrendo por alguma coisa, para que a gente possa apoiar um ao outro e não deixar que o outro irmão caia. E a gente vê que cada um passava por uma coisa. E a gente precisa confiar no Senhor também, porque foi algo também que me tocou muito nesse acampamento, de ver as histórias, as biografias das irmãs, dos irmãos, né? Mas a que mais me tocou foi da Fanny Crosby, não sei se fala assim, mas é isso. Era uma irmã que ela acabou ficando cega por conta de um erro médico, mas ela cresceu no Senhor, ouvia a palavra e ela escreveu vários hinos. Só que uma frase dela que me tocou muito foi que ela disse assim: se eu pudesse escolher, eu escolheria ser cega, porque o primeiro rosto que eu quero ver é do meu Salvador.
E eu falei, gente, como pode eu me constranger o amor dela pelo Senhor? Porque a gente se preocupa com tantas coisas aqui e o que ela só almejava era ver o rosto do amado dela. E também mostrou a confiança que ela tinha no Senhor. Por mais que seja uma vida muito difícil que ela levou, em nenhum momento fala que ela ficou reclamando, murmurando, que queria se vingar do médico ou coisas do tipo. Ela só confiava no Senhor e usou disso para glorificar Ele, escrevendo muitos hinos, mesmo sendo cega. Ela escreveu vários hinos que a gente canta aqui e foi muito usada pelo Senhor. E uma outra coisa que também o Senhor falou no meu íntimo foi que teve 2 situações em que tivemos que acender a fogueira. A primeira foi para fazer a nossa comida, cada quarto, né, acendeu sua própria fogueira, e também teve a outra fogueira que foi no momento da reunião. E nos 2 momentos, algo que o Senhor falou muito comigo foi que foi uma dificuldade para acender aquela fogueira. Uma dificuldade. A gente pegava um fósforo, e olha que a gente estava com fósforo ainda, mas pegava, acendia o fósforo, jogava na palha, colocava madeira e o fogo apagava, e foi um esforço, até que o fogo acendeu. Mas não parou por aí, não é só acender, a gente tem que manter ele aceso, tem que colocar mais madeira, mais palha, mais lenha para que ele possa continuar aceso. E o Senhor falou comigo que isso é a nossa vida, que nós temos que nos dedicar, buscar o Senhor todos os dias, diariamente, constantemente, que nem Paulo fala de esmurrarmos o nosso corpo, né? Nós temos que estar sempre ali, tentando acender a chama do Senhor em nós, o Espírito Santo, que ele possa estar sobre nós. Mas não para por aí, a gente tem que manter assim. Então, por isso deve ser algo diário, uma busca constante, todo dia, todo momento. E através disso, a gente vai se enchendo e transbordar, derramar para as outras pessoas. E nisso vem a alegria do Senhor, que não importa que aconteça, ainda mais mesmo em situações difíceis, a alegria do Senhor permanece. E eu experimentei disso depois que eu saí do acampamento. Eu estava com uma alegria que era do Senhor mesmo. Aí, Satanás não gostou disso, né? Claro, ficou incomodado. Aí, na quinta-feira de manhã, eu indo para o trabalho, eu bati o carro. E isso me entristeceu, mas eu comecei a chorar muito, muito. Mas no caminho eu fui orando e perguntando, Senhor, por quê? O que o Senhor quer que eu faça agora? Por que aconteceu isso? Mas eu não reclamei, porque eu lembrei da vida que as irmãs levaram aqui, das irmãs da biografia, que elas tiveram vidas muito difíceis, passaram por doenças, uma era cega, e mesmo assim elas não reclamaram. E eu bati o carro, tá? O Senhor ainda está cuidando de mim. Não me aconteceu nada de grave, não foi nada muito pior. E ainda assim eu agradeci o Senhor. Eu falei, Senhor, obrigada, porque o Senhor me guardou. Eu confio em Ti. Eu sei que por mais que tenha acontecido isso, eu não fiquei feliz de ter acontecido isso. Mas eu confio em Ti e sei que tudo coopera para o Teu bem. Eu também sei que é ataque do maligno, que ele quer tirar a minha alegria, que eu tenho experimentado do Senhor. E fui orando. Aí cheguei no trabalho, a Fer veio chorando, me abraçou. Mas depois disso, conforme eu fui orando esse tempo todo, eu comecei a ficar feliz de novo. Estava com o carro batido, tinha passado por tudo aquilo, mas eu orei e eu experimentei da alegria do Senhor. Amém. E a gente experimenta da alegria do Senhor, a gente acha que é só nos momentos bons, tipo, tá tudo bem, então eu tô feliz, eu tô experimentando. Mas é nos momentos difíceis que a gente percebe a alegria do Senhor. Oh, glória. Por mais que eu estivesse com o carro batido, tudo, eu estava com a alegria do Senhor. Amém. Isso foi algo que eu experimentei e foi muito bom. E é basicamente isso. Obrigada, irmã. Paz, amados. Como foi dito, esse acampamento realmente foi muito bom. E o que mais me tocou foi que a gente percebeu que o Senhor, nosso Deus, Ele também age nos pequenos detalhes da Amém. nossa vida.
Como a Lívia disse, a gente estudou a biografia de alguns santos, a vida de alguns irmãos, e a que mais me tocou foi um irmão indiano chamado Beck Singh. Ele era um jovem, brilhante, muito esperto, e ele decidiu ir para o Ocidente para estudar. Saiu da Índia, foi lá para o Canadá, e ele tinha um vazio interior muito forte. E ele procurava nos livros e estudava muito para tentar preencher esse vazio. Só que ele só conseguiu se satisfazer, ele só conseguiu preencher esse vazio quando ele encontrou o Senhor. E amados, ele conheceu o Senhor lendo a Bíblia. Não aconteceu um milagre grandioso na vida dele. Ele encontrou o Senhor lendo. E como o hino que a gente cantou, as aves do céu, elas falam do Senhor, elas cantam para o Senhor. As feras do campo mostram o seu poder. A gente não precisa presenciar um milagre para ver o Senhor. O Dé falou aqui no começo da reunião que Tomé ele só creu quando ele viu o Senhor na frente dele, quando ele tocou as chagas do Senhor, aí ele foi crer. Aí ele viu mesmo que Jesus era o Filho de Deus. Mas a gente pode ver o Senhor no nosso dia a dia, em livramentos, até em coisas ruins, né? Como bater o carro, ó, que tragédia, que trágico. Uma semana tão boa de acampamento, foi lá, mas mesmo assim o Senhor, nesses pequenos detalhes, Ele revela o seu poder. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Pra mim tá sendo bem difícil estar aqui na frente. Mas, sobre o acampamento, como todos os jovens, a maioria deles falaram, pra mim esse acampamento foi extremamente diferente de todos os outros que eu já participei. Nesse acampamento eu consegui ver realmente o cuidado do Senhor até nas pequenas coisas. E eu consegui me encher do Senhor de uma forma inexplicável. Nesse acampamento, logo no primeiro dia, eu perdi um pingente da minha pulseira. E aí, esse pingente, eu sei que foi um presente e eu sei que não era barato. E aí, aquilo lá ficou na minha cabeça. E agora? Onde eu vou achar esse pingente? E lá é um sítio, então só tem mato. Como é que eu ia achar um pingentinho desse no meio de todo aquele mato, sendo que eu andei pelo sítio inteiro? Aí eu falei assim, Senhor, faça que isso não tire a minha paz, né? Eu vim aqui para estar focada em aprender mais do Senhor, me encher mais do Senhor, mas eu não quero que isso tire a minha paz, que tire os meus olhos do Senhor. E eu orei, eu falei assim, mas se for da tua vontade, que eu acho? Por favor, Senhor, que seja da sua vontade, que eu ache. Mas assim, se for da sua vontade, que eu ache, e se não for, tá tudo bem, então. Aí tá bom. Aí eu perguntei para alguns irmãos se algum irmão tinha achado, todo mundo falou que não. Aí eu falei assim, ai Senhor, tá bom. Aí eu continuei, a gente continuei desfrutando, escutando. No penúltimo dia, irmãos, um irmão abençoadíssimo falou assim, Amanda, preciso falar com você. Aí eu já fiquei, né, falei, ai, o que eu fiz? Aí ele falou assim, era isso aqui que você estava procurando? E me mostrou o pingente. Aí eu falei assim, era, irmão. Ele falou assim, olha, eu orei, o Senhor falou que estava ali em cima do barranco. Ele falou assim, parecia que alguém tinha colocado ali em cima e estava lá, eu escutei a voz do Senhor falando que estava ali e eu achei, e eu trouxe aqui para você. Irmãos, aquilo foi tipo assim, meu Deus, porque não tinha como achar esse pingentinho, porque era um lugar enorme, tinha vários lugares que poderiam estar e o Senhor mostrou por mão que era exatamente ali que estava. E aí eu achei isso extremamente lindo, porque por mais que seja uma coisa pequena, o Senhor estava cuidando, sabe? E mais uma coisa que me tocou foi que a gente teve uns devocionais sobre as biografias, né? E aí tava falando sobre, eu não lembro o nome das irmãs, porque é nome estrangeiro, mas era uma irmã que era cega e aquela que a Lívia falou, que se ela pudesse ver, ela queria ver o Senhor, né? No primeiro rosto ela queria ver o Senhor. E teve uma outra irmã que não cita nem o nome dela, porque ninguém sabe o nome dela, mas ela dedicou a vida inteira dela para o Senhor. Mas o Senhor não privou ela
que ela ficasse doente. Por mais que ela entregou a vida dela inteira para o Senhor fez que ela ficasse muito doente, ao ponto de estar ali na beira da morte, mas ao mesmo tempo ela estava adorando o Senhor, desfrutando. E eu olhei aquilo e falei assim, Senhor, eu não passo por nenhuma dessas coisas que as irmãs passaram, e às vezes eu vejo que eu reclamo tanto de pequenas coisas, e essas irmãs que passaram por muito, agradeceram ao Senhor, adoraram o Senhor de uma forma tão linda. E aí aquilo lá me constrangeu de uma forma, irmãos, inexplicável. E aí, nos 2 últimos dias foram extremamente especiais, porque o Senhor foi moldando a gente conforme os dias, e o último dia foi precioso demais, porque foi a noite da fogueira, em volta, todo mundo estava tendo a reunião, e se eu não me engano, foram 5 horas de reunião. Foi muito tempo de reunião. E foi assim, passou muito rápido, porque foi tão maravilhoso o agir do Senhor ali naquela reunião, que parecia que tinha passado apenas 30 minutos. Não tem nem palavras para descrever o quanto foi precioso aquele momento. E tinha os irmãos contando cada um a sua experiência, eu contei a minha, os irmãos contaram outras. E ao mesmo tempo que foi assustador saber de coisas que cada um passou, foi incrível, porque a gente viu o cuidado do Senhor, a mão do Senhor cuidando da vida de cada irmão. E cada experiência forte, que às vezes eu me sentia na pele do irmão, e às vezes eu falava assim, Senhor, como o Senhor tirou cada um daquilo, né? E foi tão precioso, porque eu nunca imaginei que irmãos do meu convívio tinha passado por tanta coisa. E aquilo me constrangeu da mesma forma, constrangeu a Lívia, porque a gente convive um com os outros, mas a gente não sabe o que cada um está passando. E foi cada batalha espiritual fortíssima, que cada jovem já passou, que eu nunca imaginei que cada um poderia ter passado. E foi lindo demais, porque o Senhor estava cuidando de cada um, e a gente contou nossas experiências e isso fortaleceu cada irmão que estava lá. Então foi um acampamento preciosíssimo, porque a gente viu o cuidado do Senhor nas pequenas e nas grandes coisas, e a gente conseguiu realmente se encher do Senhor de uma forma maravilhosa. Amém. Aí, é isso, irmãos. Boa noite, irmãos. Desculpa, tô nervosa. Como todos falaram, realmente para mim também foi um acampamento muito diferente. Não que eu tenha participado de muitos, mas esse eu senti também que foi muito especial. E eu tive as minhas experiências também, mas ver também as experiências de todo mundo à minha volta, nessa hora que eles falaram da fogueira, para mim foi a mais tocante. Alguns eu já sabia de coisas que tinham passado, mas que me contaram por cima, mas ver falando foi uma coisa mais tocante. Mas uma coisa que naquele acampamento que eu tive uma experiência com o Senhor, foi que o acampamento inteiro eu estava, digamos assim, fria. Por mais que eu tivesse ouvindo as pregações e aquilo tivesse me tocando, já tivesse passado por coisas assim, nas pregações, que eu senti que me assemelhava na minha vida, eu não estava muito concentrada, eu estava fria, não sei explicar. Mas nesse dia da fogueira, mais especificamente na hora dos testemunhos, desculpa, tô nervosa, não consigo falar. Problema. Ver cada um falando, foram muitas pessoas que falaram, muitas. E era uma experiência, por mais que tivessem histórias parecidas, eram todas muito pessoais, cada uma. Só que em cada uma foi tão lindo ver que todos puderam ver o cuidado do Senhor.
que é coisas que você vê e você fica, se não tivesse o Senhor, você ia já ter se matado, você ia entrar em depressão profunda, mas foi situações que quase aconteceram mesmo, mas que cada um pôde ver que a única pessoa que pode nos salvar disso é o Senhor. E já faz um tempo que eu não tenho estado tão firme com o Senhor no quesito devocionais e assim. E eu falo, ai, Senhor, me dá força, mas eu não me esforço muito. E nesse acampamento eu também estava pedindo, ai, Senhor, me dá força, me dá força. E uma coisa que os irmãos têm falado aqui nas pregações que tem me tocado é que às vezes eu acho que fico dependente dessa coisa da emoção. Tipo, quando eu ficar assim, se sentir uma emoção, eu vou lá. Mas essa coisa de ter fé para ir buscar o Senhor, mesmo sem estar sentindo nada, para ir conseguir sentir, conhecer o Senhor, tem me tocado muito. Que eu estava ouvindo todo mundo contar o testemunho, e eu fiquei muito tocada e ao mesmo tempo fiquei, Senhor, tá todo mundo te sentindo, e eu? Me ajuda a não ficar presa nessa coisa de emoção, mas me ajuda, Senhor, a buscar o Senhor. E aí estavam falando, aí estava tudo muito escuro, então eu não consegui concentrar tanto no rosto das pessoas, então às vezes eu ficava olhando para o fogo. E teve uma hora que eu estava olhando para o fogo e eu estava orando e falei, Senhor, eu não consigo, eu não estou conseguindo te buscar, eu sou muito fraca, eu não sei o que é ser o quê. E o Senhor não me respondeu durante esses 4 dias de acampamento, 3, de acampamento. E eu ouvi claramente o Senhor falando, eu estou aqui. Por mais que Ele não estivesse dando essa emoção, eu estava esperando eu sentir, tipo, me busca. Amém. Mesmo que você não esteja sentindo essa emoção, me busca. E aí fui vendo os testemunhos, e o mais lindo que eu vi também foi que não é só nós que buscamos, mas o Senhor que nos busca primeiro. Amém. Foi isso. Amém. Graças a Deus, irmãos. Como muitos disseram, o culto da fogueira foi um culto muito bom. Eu vim falar um pouco do que aconteceu. Durante os testemunhos, a gente ouviu muitas histórias, muitas coisas do que aconteceu. Em um específico, trabalhou uma coisa que sempre eu achei que era bobeira. Eu falo tudo que eu penso, que eu ser muito sincera, e falo, mas é uma coisa boa. Mas muitas vezes a gente não tem noção do que a gente fala e as consequências que isso pode levar. E Deus mostrou isso pra mim. E eu comecei a chorar, que eu não conseguia falar. E aí a Amanda viu que eu comecei a tremer. E depois eu fui falar com a minha tia. A minha voz não saía, eu não conseguia falar. E aquilo estava me dando tanto no coração que eu não estava conseguindo saber o que fazer. Daí minha tia falou pra mim ir pro quarto, eu vou lavar o rosto e orar. E eu orei ao Senhor porque há um tempo atrás teve um irmão que falou de uma passagem que falava para pedir para o Senhor colocar guarda no seu coração, na sua boca também. E eu sempre tive muita dificuldade em controlar o que eu falo. E início, eu comecei a pedir para o Senhor perdão, porque eu não tinha consciência das consequências do que eu fazia e falava. E a consequência do que aquilo teve na vida daquele irmão, numa determinada hora. E eu estava tremendo muito, eu não estava conseguindo falar, andar. Não estava conseguindo voltar para olhar, porque aquilo estava ardendo no meu coração. E teve um hino que eu sempre gostei muito, que fala acalma o meu coração. E ele sempre me tocou. Na início eu estava indo no quarto, eu comecei a cantar aquele hino. E aquilo encheu meu coração, eu comecei a chorar mais. E quando eu voltei para a reunião, eu estava cheia do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Amém, amado. Amém. Antes de começar, eu queria falar que antes do acampamento eu não queria ter ido no acampamento. Eu estava com vontade nenhuma, eu estava muito
Frio espiritualmente, eu ainda estava lendo a Bíblia todo dia, estava orando, estava ouvindo a Deus, só que o Senhor não estava conseguindo me tocar naquele momento. E eu não estava conseguindo, não queria ir para o acampamento, não queria evitar. Só que aí, de última hora, eu acabei indo. E eu não vou mentir, nas primeiras reuniões ali, nos primeiros dias, estava uma coisa totalmente normal para mim, não estava sentindo o Senhor, até estava dormindo, mordi alguns, né? Mas mais pra frente no acampamento, mas durante a penúltima reunião de noite, eu comecei a sentir um calor aqui familiar. Eu comecei a sentir um calor espiritual, que eu sentia que era o Senhor querendo falar alguma coisa para mim. Aí no final da segunda reunião, quando os irmãos já estavam dormindo, estava no quarto, eu acho que tinha poucos irmãos ainda acordados comigo, e eu comecei a orar, lá no quarto mesmo, antes de dormir. E o Senhor me revelou que Ele queria mostrar alguma coisa para mim naquele acampamento, e era para eu ter fé. E que era para eu continuar orando, para seguir o caminho dele, por causa que Ele tinha algo muito importante para me mostrar naquele acampamento. Aí passou o dia, a gente estava no penúltimo dia do acampamento, o penúltimo. Tava acontecendo todo dia normal, teve o almoço, a reunião, aí o tempo livre. Acho que naquele dia nem teve gincana, eu acho. Aí chegou na famosa reunião da fogueira. E a reunião começou tudo normal, tava ouvindo a palavra. Só que chegou no momento dos jovens falarem os testemunhos dele. E irmãos, naquele momento eu desabei. Tava passando 1001 coisas na minha cabeça, de falar minha experiência ou não falar, ou falar e não falar. E tava na minha cabeça de, mas não vai ser importante, só vai ser mais uma de muitas. E você não sabe falar em público, você tem vergonha. E aí eu falei, não vou falar. Só que aí quando eu percebi, o meu corpo já tava lá na fila e aí eu tive que falar. E eu falei tudo o que aconteceu comigo, como por muitos momentos eu me afastei de Cristo, que eu senti uma dor muito grande no coração, que eu sentia tristeza muito profunda. Aconteceram muitas coisas na minha vida envolvendo coisas que eu fazia, vícios, lugares que eu frequentava, palavras que saíam da minha boca, que eu não queria que acontecesse. Só que o Senhor colocou pessoas e coisas na minha vida que mostraram para mim que só existia um caminho e que eu não estava seguindo. E aí eu comecei a frequentar a igreja, aos pouquinhos eu comecei a ir mais nas reuniões de jovens, nas reuniões de sábado. O Zaga também me ajudou muito naquele momento. E hoje em dia eu estou vivendo, acho que o auge da minha vida, por causa que eu estou muito bem na minha vida espiritual com Deus. Eu estou conseguindo ler a Bíblia todo dia, fazer meus devocionais, orar e louvar, sempre guardando um momento ali para Deus e guardando um momento para fazer as coisas que eu ainda gosto. Mas graças a Deus eu tive noção. É como se eu estava, acho que eu posso comparar com o fundo do poço espiritualmente, mas eu estava procurando um jeito de fazer a minha vida voltar bem, e quando eu olhei para cima eu vi que só tinha um caminho, que era o do céu, e aí eu consegui me levantar e voltar para o caminho de Deus. É isso. Amados, eles foram falando e eu fui lembrando de algumas coisas, né, em relação a esse acampamento. Uma delas, assim como eu disse, né, o Senhor falou muito, muito, muito mesmo comigo. E durante o acampamento, chegou a acontecer algumas coisas assim que, a primeiro momento ali, me deixou triste, né? Eu fiquei um pouco triste, mas pela situação. E eu fui rápido em buscar o Senhor nessas situações, né?
E eu perguntei para o Senhor, né? Falei, nossa, por que isso? Porque, poxa, nesse ambiente, né, tão gostoso. E o Senhor me falou o seguinte: é ataque maligno. Não olhe para as pessoas. Porque o que está acontecendo não é visível aos olhos humanos. E aquilo me confortou imediatamente, né? E aí, antes de uma das reuniões começarem, eu tive ali uma conversa com o irmão Adriano, e o Senhor, através do irmão, confirmou o que já tinha me dito, né? E ali a gente orou sobre a situação e o Senhor me deu paz. Eu pude desfrutar, né, do restante do acampamento. Porque o que aconteceu, o Senhor me falou, isso é só para te distrair. É só para tirar o foco daquilo que realmente importa, daquilo que você realmente veio buscar aqui, que é a mim. E eu falei, poxa, Senhor, obrigado, Senhor, por essa resposta. Outra coisa que eu lembrei, né, com os jovens falando, foi quando eu fui compartilhar na fogueira. É muito difícil falar em público. Mas ali o Senhor me fortaleceu e eu consegui, né? E uma das coisas que o Senhor me tocou, assim, foi mais voltado para os jovens naquele momento, mas acho que serve para todos, né? Que eu falei assim: na sua casa tem alguém que busca o Senhor junto com você? Seus pais se reúnem juntamente com você, né? Porque eu naquele momento, eu comecei a olhar para mim, assim, que, poxa, irmãos, é muito difícil você se sentir, assim, sozinho numa busca. Como eu em casa, eu estou sempre orando pela minha irmã, pelo meu pai. Inclusive, estava entregando isso ao Senhor hoje, aqui. E lembrar da minha mãe também, que um dia já esteve nos caminhos do Senhor, mas há muito tempo se desviou. E aí, aquilo, assim, me traz uma tristeza tão grande. E por isso eu fiz esse apelo aos jovens, né? Fica uma oração de agradecimento. Agradeça pelos seus pais que estão contigo, que te fortalecem, que buscam o Senhor junto com vocês, te auxiliam, porque isso é muito importante. Eu lembro do tempo que eu fiquei na casa do meu tio, com a minha tia, e eu tinha acabado de voltar a me reunir, e eles me ajudaram tanto nisso, e eu agradeço e louvo o Senhor por isso hoje, porque tudo começou ali. Ah, Senhor. Só que o que me conforta em casa hoje é que eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que o Senhor está comigo. Aleluia. E o amor dos irmãos aqui refletem isso. Outra experiência que o Senhor me trouxe foi mais voltada para o ano passado. Eu já tinha conversado com o meu vizinho que tinha a ideia de abrir um novo time, né, de futebol, e eu sempre gostei de jogar futebol. E eu falei, não, pode contar comigo. Eu vou sim. Só que nesse meio tempo as reuniões de jovens mudou de horário. Foi para o mesmo dia e mesmo horário dos jogos. Eu falei, Senhor, e agora? Só que aí eu comecei a jogar, né, e
sem perceber, fui começando a deixar o Senhor de lado. E até chegar a um certo ponto do Senhor começar a me incomodar. De vezes de eu entrar em campo e o Senhor falar: o que você está fazendo aqui? Não é aqui que eu queria que você estivesse. E, poxa, irmãos, teve uma partida lá que, nossa, fiz um golaço, a gente ganhou de goleada, nossa, motivo para fazer churrasco e tudo mais, né? Mas aí eu cheguei em casa e o Senhor me falou: você faltou mais uma vez à reunião. Poxa, aquilo me quebrou em milhões e milhões de pedaços, assim. E eu falei: nossa, eu preciso me posicionar quanto a isso, né? E é difícil quando é algo que você gosta, né? E aí eu já tinha colocado isso na minha cabeça: não, eu preciso me posicionar. Só que eu preciso ser radical. Porque a reunião de jovens acontece de 15 em 15 dias. Eu bem que poderia jogar uma partida, faltar uma, e assim vai. E acho que a irmã nem sabe disso, mas por algumas vezes, teve uma irmã que comentou sobre a reunião de jovens, né? E aí eu fiz uma cara assim, né? Porque ela perguntou se eu ia. E eu fiquei assim, né? Aí ela falou assim: você tem jogo, né? E aí com outras pessoas em volta assim, ela pegou e falou assim: não, ele fez uma escolha. E ali o Senhor, poxa, me quebrou de novo, assim. Que eu já estava assim pensando em parar, mas aquele eu acho que foi o ponto final da minha decisão. Então agradeço ao Senhor por isso, agradeço à irmã Lídia por isso também. E a respeito do acampamento, acho que já ficou bem claro assim para os irmãos que foi algo único, algo muito especial. E eu queria passar um pouco do quanto foi para os irmãos. Irmãos, o restante dessa semana inteira, eu passo o dia inteiro revivendo todo o acampamento na minha cabeça. E tudo que o Senhor tem me falado e continua falando. No penúltimo acampamento, eu, assim como outros jovens, a gente ficou muito triste porque estava chegando ao fim, né? Porque era gostoso estar todo mundo junto ali, buscar o Senhor e saber que a gente ia voltar para uma rotina tão difícil, o inimigo, ele vem para derrubar. Só que esse acampamento eu não senti isso. O Senhor, ele acendeu uma chama dentro de mim que eu soube que não acabava lá, que ia além, que continuava. E eu continuo vivendo tudo que o Senhor tem me falado. Uma dificuldade que eu tinha, na verdade, né? É que eu nunca gostei de ler. Isso me atrapalhava um pouco nos meus devocionais, né? E assim que a gente saiu desse acampamento, me dá um desespero para ler a Bíblia, que eu falo: poxa, é só o Senhor, porque eu nunca tive essa vontade toda a minha vida, nunca gostei de ler nada, assim, até coisas que eu gosto, eu nunca gostei de ler. E aí eu falei: nossa, eu tenho que ler. E aí, na hora do almoço, no serviço, eu falei: eu vou pegar para ler. Porque geralmente eu assistia um vídeo de alguma coisa, um filme, né? Falei: não, eu vou pegar para ler agora. Aí eu li. Aí mais tarde em casa, eu cheguei e falei: poxa, eu vou ler de novo. O Senhor foi me animando, né, quanto a isso, e Ele foi me enchendo dele mesmo, né? Então, assim, essas foram algumas vitórias que o Senhor já me deu. E eu sei que é só o começo, que a gente, assim como aquela fogueira que nós vimos, que estava tão bonita e teve
tantos testemunhos ali, ela precisa ser alimentada, né? Então, graças ao Senhor por isso, né? Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Amém. Pra gente foi muito... a nós que servimos, foi tão reavivante quanto para eles que foram servidos. Ou não, nós também fomos servidos, né? Mas eu só queria compartilhar um encargo com os irmãos. As coisas acontecem, irmãos, por causa da oração. Não é... As coisas não acontecem só, assim, pá, pum, a coisa do nada. A igreja tem algo maravilhoso que o Senhor Jesus ensinou, que é a oração. O que ligardes na terra será ligado no céu. A gente, eu falo para mim, há um ano atrás, o Senhor mandou eu colocar o nome da turma na lista. Aí, da turma, nossa, da minha turminha aqui e da turminha lá. E na lista de oração. Há um ano atrás isso. E não é fácil, irmãos, não é todo dia que dá para dar de orar. E daí eu comecei a falar, Senhor, eu não tenho que orar todo dia por... Pelo amor, dá trabalho. Ia dar uns 15, 20 adolescentes fora. E o Senhor manda, enfim. Aí eu na hora eu falei assim pro Senhor, mas Senhor, eu posso orar assim 2 por dia? 2 por... Daí o Senhor falou, não, vai orar todo dia, nome de cada um, e cada um tem uma necessidade. Falei, fechou, valeu, que nem a Giovana fala. Vamos nós aqui. E a oração, irmãos, é obediência, porque não é fácil. Os irmãos, eu fui muito inspirado pela experiência do Nicanor da Vera, porque eu sei que vocês oram, então tem vários irmãos que foram inspiração para mim, para isso, né? Para aprender a orar. E, irmãos, a oração nos une a pessoa para quem oramos. Aí, às vezes, eu olho a turma de lá, eu vejo as crianças, os adolescentes aqui, a sensação é que eles vivem comigo. A sensação é que eles estão comigo em casa. Eu não sei se vocês têm isso. Vocês têm isso, a turma que ora? Quando você vê a pessoa não parece que passou uma semana longe. Parece que eu vejo eles todo dia. Porque para cada um, o Espírito Santo manda orar por uma coisa específica. E, irmãos, todos que estavam na lista foram lá na frente. E eu fiquei muito grata ao Senhor por isso. Mas teve um jovem específico que eu falava, Senhor, esse daqui tá difícil, a coisa tá, eu não sei que negócio vai dar nesse negócio aqui. Eu falava, gente, a gente é muito feio, porque eu orava com certeza, porque o Espírito Santo falava, pede que recebe. Eu falava, mas olhava para o contexto e a expressão dele, às vezes na reunião, eu falava, mas não vai sem nada dali. Aí o Senhor falou, mas quem decide sou eu. Eu falei, tá bom. Aí, irmão, vou falar. Quando eu vi o Gustavo levantando, quase tive um piripaque. Irmãos, eu quase tive um piripaque, porque assim, todos eles têm as suas experiências e de qualquer maneira, aquilo também me colocou direcionada ao que orar especificamente, porque todos eles precisam de orações específicas. Mas o Gustavo não era salvo, eles eram salvos. E quando eu vi aquele menino levantando, eu fui tão grata ao Senhor, porque eu falava, Senhor, quando é que esse menino vai ser salvo? E quando eu vi ele levantando, querendo receber o Senhor, irmãos, e já fazia tempo que eu falava, Senhor, a minha geração recebeu uma visitação do Senhor especial, e essa agora está esquisito, porque eles são frios, eles não têm aquela coisa de noção que eles são pecadores e que eles precisam de um Redentor. E eu, nesse acampamento, eu vi esse derramamento, irmãos. Eu vi, teve uma jovenzinha, gente do céu, uma jovenzinha, que ela chegou para mim, nossa, eu fico nervosa, ela chegou para mim e falou assim,
irmã, eu cometi alguns pecados e eu já confessei os meus pecados, mas ainda eu me sinto vazia e parece que nada mudou. E ela estava desesperada, irmãos. Daí eu olhei aquilo e falei, Espírito Santo, o que eu faço? O que eu faço? Daí o Senhor falou assim, ela não recebeu Jesus como Salvador. Aí eu falei, você quer receber Jesus como seu Salvador? Aí ela pegou e falou assim, eu quero. Aí quando a gente foi falando, estava eu e a Gabi lá em cima. Conforme a gente foi falando, ela foi repetindo, irmãos, o semblante dela foi mudando, que nem era na nossa época de adolescente, Dri. Que a gente pregava para os nossos amigos, eles tinham essa reação. Eu fiquei tão grata ao Senhor, porque fazia tanto tempo que eu não via esse semblante, irmãos. Semblante de alguém recebendo Jesus e sendo liberto da culpa do pecado. Que eu falei, Senhor, eu não acredito. Mas era para acreditar, porque a gente está orando. Essa jovenzinha ora, está na minha lista. Mas eu não acreditei, porque parecia que isso era inatingível. Mas eu falo na questão de que a igreja, nós precisamos aprender a interceder uns pelos outros, irmãos. Lá os irmãos tiveram um sentimento também. Houve um grupo que jejuou para o acampamento e para salvação e conversão. Teve um grupo. Lá os irmãos também sentiram fortemente de se retirarem para orar por isso. Então o derramamento vem quando a gente pede ao Senhor. E era isso que eu queria encorajar os irmãos, de que eu preciso da oração dos irmãos, a minha família precisa da oração dos irmãos, e quem sustenta um aos outros é quando a gente ora, irmãos, um pelos outros. A gente, que nem a chama que não se apaga, eu acredito que é porque sempre tem alguém que o Senhor coloca para orar por nós. É sensacional isso. Eu falo, gente, pessoa que eu nem sabia que estava ligada à minha vida está pedindo, e depois eu entendo como é que eu fui sustentada naquela prova, porque alguém estava pedindo por mim. Então eu encorajo a igreja a isso, aprender a orar, irmãos. Hoje se faz muito necessário a gente aprender a orar. A gente perdeu esse hábito da oração longa, e às vezes a gente tem treinado isso na quarta-feira, essa oração. Eu creio que o Senhor precisa nos elevar, além da petição, ao nível de adoração, que nem os jovens falaram, porque é isso que vai manter essa chama acesa, é quando a gente aprende a orar. Né? Então era esse o testemunho que eu queria falar. Amém. Irmãos, o Senhor, Ele é glorioso, Ele é incrível, Ele é maravilhoso, Ele é fantástico. É difícil falar e descrever o quanto o Senhor, Ele é incrível. Nessa reunião que o Senhor nos visitou de uma maneira tão especial, alguns jovens, eles deram um testemunho muito forte, muito impactante. Alguns, não só um, desesperaram da própria vida e estiveram a ponto de fazer isso. E em mais de um testemunho, irmãos, eles relataram como viram um ser que apareceu ali. E resumindo, o que eles ouviram foi: eu estou aqui. Irmãos, o Senhor, Ele é tão incrível. Porque da mesma forma que isso impactou alguns aqui, me impactou, porque a gente não vê. Tem coisas que estão acontecendo, às vezes com quem está muito perto de nós, e nós não estamos vendo. Nós não estamos lá, mas o Senhor está, irmãos. E Ele verdadeiramente, Ele cuida dos seus, um a um. Isso é algo tão precioso, isso é tão rico, né? Isso que a Lídia compartilhou, eu creio que também é isso, irmãos, resposta de oração. O Senhor, durante esse tempo todo, nos despertou ali naqueles dias de acampamento mesmo, por conta de uma situação. A gente sentiu uma forte necessidade de ir, orar, colocar o joelho no chão, clamar junto ao Senhor, para o Senhor visitar. E já naquele segundo dia, irmãos, nós vimos o Senhor começar a agir. E o que o Senhor fez não foi resultado de uma pregação excepcional.
Não foi resultado de uma mensagem excepcional. Estou errado? Não foi isso. Mas foi o Senhor, na sua graça, misericórdia e bondade, realizando, irmãos, fazendo. A Lídia contou o testemunho dessa jovem, contou o que aconteceu com o Gustavo. O Gustavo, quando ele estava ali na fila, né, André, ele falava, meu Deus, tá queimando aqui, que se eu não falar, né, não sei o que vai acontecer. E aí ele teve uma experiência ali de receber o Senhor, foi atacado no dia seguinte, mas no dia seguinte, irmãos, ele já não era mais o mesmo, a oração dele já não era mais a mesma. A gente estava reunido para ler o devocional, perguntamos, né, se alguém queria ler, e ele que orou. Você estava junto no último dia, Davi? Não, você tinha ido você não participou desse momento por causa da música, né? Mas ele que pediu para orar, ele que se voluntariou para orar. E a oração dele foi, né, de pedir para o Senhor, Senhor, essa chama que o Senhor acendeu em mim, não deixe apagar. Me ajuda a manter aceso. E me ajuda, ele falou no dia anterior, né, de diagnóstico, de TDAH e tal. E a oração dele, Senhor, me ajuda a prestar atenção no que eu vou ler aqui. Me ajuda a prestar atenção. Já não era mais o mesmo, irmãos. Teve uma visitação do Senhor. Um jovem, ele, essa reunião, irmãos, durou 5 horas. E vários deles testemunhando, né? Depois, puxa, parecia que não estava vendo o tempo passar, não foi nada planejado, não foi nada combinado. Teve um momento que um jovem ele se retirou, e ele se ajoelhou, e começou a chorar, e chorava alto, irmãos, chorava assim, compulsivamente, aquela coisa de gemer, dava para ouvir, isso durou uns bons minutos, talvez uns 5 a 10 minutos ele ali chorando, né? Daí depois de um tempo, me aproximei dele, parei um pouquinho ali do lado dele, abracei, ele também me abraçou, depois joelhei junto com ele, ainda fiquei um tempo ali, ele chorando muito. E depois de alguns minutos, ainda assim, irmãos, daí ele começou a orar. E não foi uma oração, como que eu posso dizer, produzida, era uma oração que fluía. Você sabia que aquilo ali era algo que o Senhor estava produzindo no coração daquele jovem. E a oração dele era uma oração de gratidão, de primeiro agradecer pelos pais, ele agradeceu pelos pais, mas depois de agradecer pela família, conduzir ele nos caminhos do Senhor, ele começou a adorar ao Senhor por toda a obra do Senhor, e aquilo foi incrível. Ele agradecia, Senhor, obrigado por ter rasgado o véu, e por agora o Senhor ter me dado acesso à tua presença. Obrigado, Senhor, pela certeza que eu tenho de estar na sua mão, e que da sua mão ninguém pode me tirar. E eu não consigo nem falar o resto, irmãos. Foi uma oração ali que durou um tempo, e era uma oração fluida, né, conduzida realmente pelo Senhor. E até depois eu perguntei para ele se ele sentia que já tinha tido uma experiência de conversão. Ele disse que sim, que num outro acampamento que ele participou, ele sentiu essa visitação, uma visitação forte de arrependimento, que ele crê que ali aconteceu a conversão dele, mas ali aconteceu uma visitação de agradecimento, em que o Espírito Santo tomou ele para agradecer ao Senhor. E outros jovens também testemunharam essa renovação espiritual de parecer que não estava mais na terra, estava no céu. Então, louvado seja o Senhor. Porque o Senhor, Ele é incrível, irmãos. Tudo que aconteceu não foi por causa da glória dEle. Tudo ali é por causa da glória dEle. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu vou ser bem breve, que já passou um pouquinho do horário. Não foi fácil ir para esse acampamento.
geralmente momentos, semanas antes do acampamento, é muita luta, muita luta. Mas tudo que pode dar errado acontece antes do acampamento. E esse acampamento foi diferente, foi tranquilo. Eu tive até a sensação, poxa, resistiu ao diabo, ele fugirá de vós. Acho que ele já fugiu. Em relação ao assunto de acampamento, ele não ataca mais. Mas eu sofri um ataque interno, emocional, violento, que eu nunca tinha experimentado antes. E eu fiquei 3 dias remoendo esses sentimentos, mágoas, não sei. Foi algo bem difícil. E eu tinha certeza que aquele era o último acampamento que eu ia participar. E eu estava certo, falei, saindo daqui, eu vou falar para o irmão, é a última vez que eu me envolvo com o acampamento. Mas daí o Senhor, Ele começou a mover, e Ele deixou bem claro, Ele não precisa de mim para a obra dEle, mas é um privilégio estar lá. E eu não posso ser orgulhoso, preferir o meu conforto do que servir ao Senhor. E o Senhor falou isso com muito amor. Eu não estava no momento de tomar uma varada, mas o Senhor, Ele conhece o seu coração, e Ele foi com tanto amor. E Ele falou, fica firme, eu vou cuidar de você, eu te supro. E daí quando eu vi a última reunião, teve a reunião, e depois os jovens começaram a compartilhar. A reunião, para os irmãos terem ideia, começou 8 horas da noite, acabou 1h20 da manhã. Mas não é porque o pregador falou muito, é porque eles começavam a dar testemunho. E um parava. E o Senhor começou a mostrar o fruto que eu tive. Eu sinto que o pouquinho que eu trabalhei, eu não estou falando para me orgulhar, mas assim, eu pude participar do serviço um pouquinho. E o Senhor falou tanto para os jovens. Poxa, o Senhor me deu uma lição tão grande. E eu saí de lá sem entender nada. Mas meu coração queima. E por orar mais para os jovens, por ter mais desejo de estar junto no serviço, foi um reavivamento, meu irmão. E me impacta muito o rei Ezequias. Eu vou falar bem rapidinho. Ele era um rei que ele estava com uma doença, ele começou a ficar mal, ele não era um rei muito bom. E o profeta chegou para ele e falou, você vai morrer. Você arruma a sua casa que você vai morrer. E quando o profeta saiu, Isaías saiu, ele começou a orar e pedir perdão. E Deus, antes que Isaías saísse do pátio, falou, volta lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Porque ele se arrependeu. E quando Isaías falou, ele falou, mas que prova eu vou ter isso? Ele falou, escolhe, você quer que o relógio vá para frente ou para trás? E ele pediu para o relógio voltar. E Deus volta o relógio. Volta o sol. É incrível, está lá na Bíblia. E daí, isso se espalhou todo mundo ficou impressionado. E veio um povo lá que ainda não era expressivo militarmente, chamado Babilônia. E ele apresenta todos os tesouros da casa. E daí o Senhor vai por meio do profeta e fala para ele, tá vendo? Você mostrou todo o tesouro da sua casa para esse povo. E esse povo, ele vai voltar um dia, vai pegar todo o tesouro que você mostrou, vai levar embora. Vai levar embora os príncipes, os reis. Eles vão castrar, vão deixar eunucos, príncipes, os seus filhos, os seus parentes. Ele vai acabar com isso, porque não foi bonito o que você fez. E quando ele recebe essa palavra do Senhor, ele fala assim, boa é a vontade do Senhor, porque nos meus dias eu viverei em paz. Sabe, irmão, eu me senti muito
como esse rei. Porque quando o assunto envolve você, você vai e ora, chora, pede perdão para o Senhor. Mas quando envolve outras pessoas, outras gerações, a gente não liga muito. Fala, mais 20 anos em paz, eu termino minha jornada aqui, sei lá, mais 50 anos. Muitas vezes nós não importamos com a próxima geração, não importamos se eles vão frutificar, se eles vão ter dias de paz. E o Senhor me falou isso com muito amor. E o que eu gostaria de falar com os irmãos: continue orando pelos jovens, continue orando por nós, os irmãos que servimos. Irmãos, não é fácil, é muita opressão maligna, é muita luta. O que marca uma experiência que eu tive, o irmão Zé falou com tanto amor. Uma vez eu voltei muito feliz no acampamento, e ele falou: aquele que semeia com choro volta trazendo feixes de alegria. Poxa, e nós temos experimentado isso. Aleluia. Esteja orando por nós, irmão. Esteja orando pelos jovens. Quão gostoso é ouvir a palavra dele. Eles compartilharam a reunião inteira, a gente já passou 20 minutos do horário de terminar. E a geração, muitos aqui, o vô aceitou o Senhor, a avó, e aqui é a terceira geração que está trazendo, compartilhando, falando do amor do Senhor e falando do tocar do Senhor. Olha que bênção isso, irmão. Como maravilhoso que o Senhor tem guardado as nossas famílias. Aleluia. Amém. Amém.